o que detém e o que está sendo detido. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. O dia do Senhor, que muito se vê sendo mencionado nos escritos dos profetas de Israel, e que vai ser mencionado diversas vezes pelo apóstolo Paulo em suas cartas, tem ligação direta com a vinda do Senhor Jesus. E tem ligação automaticamente também direta com a reunião da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus. E esse dia, o dia do Senhor, não vai se dar antes da manifestação ou revelação do homem do pecado, como muitos supõem, e muito menos imediatamente após a revelação do homem do pecado, ou seja, do anticristo. Sendo assim, nada de arrebatamento pré-tribulacionista e nada de arrebatamento midi ou meso-tribulacionista. O dito dia do Senhor, na verdade, se dará, sim, no fechamento da última das 70 semanas de anos, em Daniel capítulo 9, versos 24 ao 27. Enquanto a ocasião própria para o anticristo entrar em ação não se cumprir, ou seja, enquanto não ocorrer a unificação de 10 reis, 10 chifres do quarto animal de Daniel capítulo 7, formando assim o sétimo reino, a sétima cabeça da primeira besta que sobe do mar de Apocalipse 13, e acontecer também a intensificação da apostasia, ou seja, do abandono da verdadeira fé e dos mandamentos de Deus, enquanto estas coisas que classificam a ocasião própria não se concretizarem, os céus hão de conter o Filho de Deus, onde ele está até então. Pois, de igual modo, de igual maneira, a vinda de Cristo no dia do Senhor, para se dar a reunião da igreja com Cristo, a fim de que esta seja consolada e receba de Cristo, como Paulo bem declarou para Timóteo, a coroa da vida, só se dará na ocasião própria, determinada por Deus. Atos capítulo 3, versículo 21 está escrito: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. O dia do Senhor, no qual se dará a vinda de Cristo e a reunião da igreja com Cristo nos ares, não será antes do anticristo e nem imediatamente após este se levantar, mas será, sim, na ocasião própria após este, a saber, o anticristo, fizer tudo o que está previsto e revelado que ele há de fazer ao povo santo de Deus. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto, a saber, o dia do Senhor, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição.
O que detém o anticristo é a ocasião própria, ocasião esta que ainda não chegou, mas que chegará quando for o tempo dos 10 reis se levantarem e se unirem em aliança, formando assim aquele que será o 7º reino, para após isso termos o início da última semana profética de anos, das 70 semanas de anos de Daniel, capítulo de número 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, diz assim: E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Detém quem? O anticristo. Ser revelado quem? O anticristo. O anticristo ele só vai se levantar quando 10 reis se levantarem e configurarem o 7º reino. Versículo 7 está escrito: Pois o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que chegue, que sobrevenha o que agora o detém, até que seja manifesto. O que é que está detendo o anticristo? É a ocasião própria. É necessário que, para que ele se levante, para que ele surja, 10 reis se levantem, se unam em aliança, se configurando o 7º reino. Isso tem que acontecer. Esta é a ocasião própria para que ele se levante. Enquanto isto não acontecer, ele não vai se levantar, ele estará sendo detido. Mas quando isto acontecer, então ele há de se manifestar, se levantar inicialmente como um chifre pequeno, uma ponta pequena. Quando chegar a ocasião própria para a vinda do Senhor Jesus, que será uma só, então esse homem do pecado, esse filho da perdição, será destruído sem muito esforço pelo Senhor Jesus. No versículo 8, Paulo ele escreve: E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então tem que ocorrer a manifestação do anticristo. E quando é que isso vai se dar? Quando ele se levantar em si? Não. Ele vai se levantar no tempo dos 10 reis, do 7º reino. Quando é que essa revelação vai se dar? Justamente na metade da última semana, quando ele recebeu o reino dos 10 reis, e ali ele vai se tornar o 8º rei, o 8º reino. E quando isso acontecer, ele então vai se revelar. Ele então vai sair de dentro da sua casca de boa gente, ele vai então remover a sua máscara de gente do bem, de homem de paz, e ele vai revelar a sua verdadeira identidade e as suas reais intenções, principalmente com relação ao povo de Deus. E aí vai começar aquilo que nós conhecemos como tempo da grande tribulação, da grande aflição que há de vir e que será única, singular, incomparável e insuperável, jamais vista antes e jamais vista posteriormente. Quando esses primeiros 3 anos e meio se completarem, o anticristo recebe o poder, se torna o 8º reino e ele se revela. Ele sai de dentro dessa casca de boa gente, ele remove a sua máscara, revela a sua real identidade. Ele vai ter êxito contra o povo de Deus durante 3 anos e meio. Porém, quando esse tempo se fechar, quando esse tempo se concluir, e então as 70 semanas se derem por completas, por finalizadas, num dado momento, num dia e numa hora que não nos foi revelado, mas que será dentro do Armagedon, ocorrerá a vinda do Senhor Jesus. Porém, antes de falarmos a respeito desta vinda, vamos ver o que Paulo ele fala a respeito deste homem do pecado. Versículos 4, 9 e 10 diz assim: Aquele que se opõe
e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então ele vai se opor a todas as religiões. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Não importa se é Yahvé, se é Alá, se é Jeová, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Paulo fala a respeito da atuação desse homem do pecado quando ele se revelar após o início dos últimos 3 anos e meio. E ele vai ser o instrumento nas mãos do diabo. Porém, o anticristo, na verdade, ele cumprirá a vontade de Deus. Ou seja, é a ira do diabo, mas também é o juízo divino. Deus estará no controle e se utilizando desta ação, deste operar, deste homem usado pelo diabo. Esse homem da iniquidade será um instrumento do maligno, mas ele vai fazer a vontade de Deus. Versículos 11 e 12. E por isto, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Antes do dia de Cristo, que será em uma ocasião própria, o homem do pecado precisa se manifestar de igual modo também em uma ocasião própria, que envolverá ao menos 2 coisas, a saber, número 1, a intensificação da apostasia, de modo que o amor de muitos se esfriará, atingindo assim o nível esperado por Deus no tempo para o fim. Número 2, o levantar de 10 reis que hão de configurar o 7º, ou seja, o penúltimo reino que antecederá o reino de Cristo sobre a terra. Tal indivíduo, por sua vez, atuará durante 3 anos e meio. E quando esse tempo determinado se cumprir e as 70 semanas de anos de Daniel 9 se completarem, então chegará a ocasião própria para que o anticristo seja destruído pelo simples sopro da boca de Cristo em sua gloriosa e divina vinda do céu, juntamente com os santos anjos e posteriormente também com a igreja que há de se encontrar com Cristo nos ares enquanto ele estiver descendo após o soar da última trombeta, a grande trombeta ligada profeticamente ao ano do jubileu, o dia da vingança do nosso Deus e de libertação e salvação para o povo de Deus, em determinado momento no Armagedon, proporcionando salvação e consolo para o povo de Deus, para a igreja, mas também proporcionando livramento, inclusive para a casa de Judá, de um completo holocausto ou extermínio que o anticristo estará planejando executar naquele tempo determinado para o fim. Agora, sobre essa vinda de Cristo que há de ocorrer, vejamos o que Paulo escreve. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 ao 10, está escrito: E quanto a vós, que sois atribulados, vos dê pleno alívio ou consolo, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. E aí eu finalizo em Jesus. Mateus 24, verso 21 ao 31 diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco há de haver depois. Nota-se que é algo único, singular, insuperável e inigualável, que não há de se levantar novamente em outro momento ou mais para frente. Sendo assim, isso não se aplica ao que ocorreu no ano 70 e muito menos no ano ali de aproximadamente 135 depois de Cristo. Continuando a leitura. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Uma referência ao Armagedon. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Este é o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, no qual se dará o arrebatamento e a reunião da igreja com Cristo para ser consolada, recebendo dele o alívio, bem como também a coroa da vida.